Esse site aí é um site de ajuda, né? Para quem está querendo se livrar. Just one click away. Tá pronto aí, Sandro? Deu certo? Vamos lá. Para a gente ver o verso. Efésios 4, verso 19. Capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 17. Amém? Amém. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O verso 20 diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se que de fato temos ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus. Ok. Até aí dá para a gente começar a trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui com o passador de slide, esqueci, fiquei pedindo para o passador. Deixa eu ver se está funcionando. Tem que ligar, né? Não está ligando ainda. Eu vou aprender, viu, professor do Zolar? Eu tenho certeza que vou aprender, não é possível. Já coloquei para frente, para trás, não sei mais. Vê aí o que o senhor faz por mim. Só funciona com dó, não é? Como é que é isso? Então vamos lá. Tem que apertar porque para saber tá. O laser é mais fácil de verificação. Ok. O que é pornografia? Tá aí. É a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitamento sexual. Isso é pornografia. Esta representação é feita através de imagens animadas, filmes, vídeos, computador, fotografias, desenhos, textos escritos ou falados. A pornografia explora o sexo, tratando os seres humanos como coisas, e em particular as mulheres como objetos sexuais. A palavra pornografia, está aí explicado, vem do grego e literalmente significa escrever sobre prostituta ou escrita da prostituição. Porno e grafia, né? Grafia é escrita mesmo. Mas o uso, não é? A popularização disso tornou a palavra um outro significado, um significado bem mais amplo, né? Com o tempo passou a referir-se a qualquer material escrito ou gráfico de conteúdo sexual. Não só escrito como gráfico, como também visual, vídeo, não é? Enfim, audiovisual. Né? Então, a pornografia envolve muita coisa. A indústria pornográfica prefere usar outros termos, como material adulto, porque isso suaviza, né? Isso faz com que, se colocar lá, pornografia, ó, coloca material adulto. Esta manobra é um eufemismo que visa retirar o estigma negativo que ela possui, né? Há 40 anos, quase ninguém falava sobre pornografia. Sabia-se que existia, mas era inacessível. Ninguém falava sobre isso. Ninguém dizia nada. Talvez se encontrasse, de repente, uma revista, um livro, alguma coisa embaixo do colchão, não sei aonde, dentro de um cofre, lá longe. Mas ninguém falava sobre isso, ninguém, comentava sobre isso. Há 40 anos atrás. Talvez os mais experientes aí lembrem disso, saibam disso, né? Atualmente, com o advento da internet, a pornografia se popularizou com um acesso de apenas um clique. Como é que a gente se livra disso? Como é que você pode garantir que seu filho, adolescente, criança, se livra disso? Eu coloco em casa a internet, mas eu bloqueio isso, bloqueio aquilo, bloqueia nada. Existe saída para de todo jeito. Com Wi-Fi, como é que vai bloquear? Se ele não vai no computador, vai no celular.
Se não vai no celular, vai no tablet. Não tem jeito, não tem mais como se bloquear nada na internet. A internet está livre, está aberta. Não tem como bloquear. Como é que você vai bloquear? Antes, quando se tinha só PC, né, lá, tinha até um jeitinho de fazer lá, e se o menino fosse muito nerd, acabava indo lá e desfazendo tudo. Mas hoje, tem o Wi-Fi. Se ele... eu tiro o Wi-Fi. E na rua? Quantas praças não tem Wi-Fi grátis? Não é? Parece, eu ouvi dizer um tempo atrás, que na orla de Copacabana tem Wi-Fi para todo mundo, é assim? Tem. Né? E de praças, e praias, e ruas, e não sei o quê, e shoppings tem Wi-Fi, as lanchonetes têm Wi-Fi, os restaurantes têm Wi-Fi, e onde vai encontra internet. Quando você está com um telefone que ele não... isso não é só o Wi-Fi, né? As operadoras oferecem internet. Como é que bloqueia? Não bloqueia. Não tem como livrar. Não tem como você controlar isso. O meu não vê. Não tem como. Os produtores da pornografia visam lucros. Claro, é isso que eles querem. Baixo investimento. Eu soube de um dado, e eu não sei até que ponto isso é verdade. Eu só quero repetir, mas não levem isso como uma verdade absoluta. Né? Eu soube de um dado que diz que uma atriz pornô, ela ganha em torno de R$300 para fazer uma produção. E um homem, um ator, ganha em torno de R$500. Muito barato. Um baixo investimento para um lucro exorbitante. O que mais? O alvo primário da pornografia quem é? O público masculino. Mas vocês perceberam no vídeo que existe também um público feminino. Né? E hoje em dia, cada vez crescente esse público feminino. A razão disso, o estímulo visual. Lembra que eu falei na palestra sobre sexualidade, que os homens são muito mais estimulados pelo que veem? O homem é visual, e ele é estimulado pelo que vê. Já a mulher pelo que ouve. Não é? Muito mais. Isso não é, assim, regra geral, pode ser que não significa que o homem não se estimula com o que ouve. Não é? Nem também que a mulher não se estimula com o que vê. Mas que primariamente, muito mais o homem se estimula com o que vê e a mulher muito mais com o que ouve. Então, por isso aí está. O estímulo visual faz com que se produza material pornográfico com um fim. E esse fim maior é o público masculino. A curiosidade, claro. Os perigos da pornografia. Culpa é o perigo número 1. A culpa de quem vê, de quem se mete com isso, a culpa de maridos ou mulheres casadas que veem isso. O que mais? O vício. Vicia. Quem vê uma vez, quer ver segunda vez, quer ver mais outra vez, quer ver de novo. E eu digo isso, irmãos. Eu trabalho junto com um grupo de homens que não são da igreja, que não são cristãos. E o único homem que não tem essas coisas, essas imagens no celular e vídeo sou eu. Único. Não estou dizendo isso querendo ser melhor que os outros, nem ninguém, mas porque eu tenho princípios que me regem, que eu não quero isso para a minha vida. Mas nenhum deles tem. Então eles usam indiscriminadamente, sem pensar que isso seria errado ou pecado, mas que isso seria até anormal para quem não tiver. É assim que tratam. É anormal quem não tem, quem não vê. E em determinado momento eles começam a se juntar para ver aquelas coisas e sabe, e parece que eu sou anormal porque eu não quero ver. Sofro piadas, coisas desse tipo, porque não estou ali junto para ver aquilo. Mas a melhor coisa do mundo é você tomar uma decisão ao lado de Cristo, sabia? Hoje eu estava dizendo isso para alguém. Porque no momento que você toma uma decisão ao lado de Cristo, no momento que você se intitula, que você casa com Cristo, você diz que é cristão, os próprios colegas mundanos te respeitam. Eles te respeitam. Porque eles já olham e quando eu chego perto, eles dizem, não, vamos parar que o irmão Anderson não gosta disso, não vai ver isso. Isso não é bom? Não é bom? Então, se você se intitula, se você se coloca, se você tem uma postura de cristão, você vai ser respeitado como cristão. O que mais? Os cientistas e psicólogos têm concluído que a pornografia tem um impacto que dura a vida inteira em meninos e meninas que estão se desenvolvendo. Um impacto que dura a vida inteira.
enquanto está se masturbando, vendo pornografia, o cérebro do adolescente está sendo moldado em torno de uma experiência sexual que é isoladora, intuitiva e completamente vazia de amor ou compaixão. Isoladora, intuitiva e completamente vazia de amor e compaixão. Egoísta. Eu posso ter prazer na hora que eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser e não preciso de ninguém. Isso é egoísmo. Lembra que nós lemos no verso, na palestra de sexualidade, que as mulheres não são as donas do seu corpo, nem os homens, que o corpo da mulher pertence ao seu marido e o corpo do homem pertence à sua mulher. Vê como isso é diferente daquilo que Deus disse pra gente. Que aquele que deve cuidar do seu corpo, deve ser, nesse sentido sexual, deve ser a sua mulher ou o seu marido. E aqui você tem uma experiência sexual isoladora, intuitiva e completamente vazia. Egoísta. Os perigos. Isso tem o potencial de levar a grandes problemas de que, irmãos? Compulsividade sexual e vício sexual durante a vida inteira. Pois seu cérebro é moldado a esperar que a dopamina da pornografia, que é como a heroína, ocorra em todas as suas experiências sexuais da vida real. É pior do que a gente imagina. A pornografia vai atrapalhar o casamento, vai atrapalhar a vida sexual, vai atrapalhar o namoro, vai atrapalhar as experiências sexuais. Nós vamos ler mais textos e eu quero ler primeiro para depois a gente comentar com mais calma. Essa expectativa o levara como adulto a buscar experiências mais arriscadas e intensas, internas, que ressoem com o uso passado de pornografia. Quando ele casa, ele quer desfrutar das fantasias vistas, daquilo que viu com a mulher, com o marido. Ele quer viver a pornografia dentro de casa, com a esposa, no leito que precisa ser sem mácula, no leito que foi abençoado por Deus, se quer viver algo que Deus não planejou e não abençoou. Se assimila os estilos. Porque os atores são prostitutos ou não são? Claro que são. Claro que são. Os atores de pornográficos são prostitutos. Não tem outro nome. Eu não quero aqui minimizar nem colocar um eufemismo, porque não tem. É prostituto. Não é? Está fazendo por dinheiro, sem amor, sem compromisso e ainda mais para mostrar e expor o seu próprio corpo. Talvez eu teria coragem de dizer que são mais prostitutos do que aqueles que fazem por dinheiro dentro de um quarto isoladamente. Muito mais. Porque na pornografia vale tudo. O anormal passa a ser normal. Passa a ser normal. Aquilo que é anormal passa a ser normal. Mulher é vista como objeto sexual. O ser humano é despersonalizado. Por quê? Porque o destaque só é para a genitália. Só. Mais para nada. Não existe ali pessoa. Existe órgãos genitais. Só isso. Veja que interessante. Um estudo de 2010 envolvendo 73 adolescentes suecos de idade entre 14 e 20 anos revelou que os meninos adolescentes que viam a pornografia aceitavam a noção de que as mulheres existem unicamente para satisfazer as necessidades dos homens, mais ou menos sem questionar. Meus irmãos, se você parar um pouquinho, você vai perceber que o pensamento da maioria dos meninos ao seu redor é esse. Eu digo isso porque eu sou diretor de uma escola. Nós temos 1.320 alunos. Muitos adolescentes. Sabe, adolescentes com quem a gente trabalha, conversando e aconselhando e visitando quando é possível, sabe? E a gente ouve coisas absurdas. Dentro da escola a gente tenta combater de tudo. Sabe, a gente tem coordenadoras, orientadoras, sabe, pessoas que estão lá a posto para tentar combater de tudo. Isso acontece em qualquer colégio adventista, tá? Combater.
Sabe, a gente não permite o uso de celular na escola, se pega com qualquer tipo de vídeo, isso é levado para casa, é suspenso, sabe, é disciplinado para que o aluno aprenda, para que os pais tentem controlar. Mas sabe, irmãos, chega uma hora que escapole por meio dos dedos e não tem como controlar. Não tem. Sabe, existe uma coisa, uma prática que eu quero deixar os pais por dentro disso, sabe, que chama-se sexting. Com ING no final, sexting. Não sei se alguém já sabe do que se trata isso, mas quem trabalha com escola deve saber. O sexting é uma prática comum hoje em dia entre adolescentes. Tenha cuidado. Olha, se você não tem o hábito, tenha o hábito de vasculhar o celular dos seus filhos. É isso mesmo, de vasculhar. Precisa. O sexting consiste em os adolescentes trocarem fotos e vídeos entre eles do seu próprio corpo. É triste ou não é? Do seu próprio corpo. Isso está virando moda. Moda. Quantos adolescentes nós pudemos ali conversar e chegar na escola e descobrir coisas terríveis como essa? E sabe? Alguns adolescentes de base de fé religiosa. É triste ou não é? Os perigos. A mais grave consequência da pornografia, sem dúvida, é a dependência psíquica. Causa dependência psíquica. Pelo processo do condicionamento, a perda da capacidade de excitar-se por meios naturais. Ocorre mais ou menos assim. Cada vez que você vê, você precisa ver mais. Você precisa de um estágio maior. Você precisa chegar a um estágio maior. E agora, quando você incrementa tanto, sabe, é mais ou menos o seguinte, eu vou falar com os termos mais claros, para a gente entender, sem falar desse lado sexual. É mais ou menos o seguinte, todos os dias você come feijão com arroz. E daqui a pouco você começa a se acostumar a comer em restaurantes chiques e caros, com comida muito condimentada, muito cheia de coisa, sabe, e comidas muito acima daquilo que você comia todos os dias. E um dia você volta para casa para o feijão com arroz. Sabe? E agora o seu paladar acha o feijão com arroz terrível. Acha o feijão com arroz muito pobre. Quase nada. Não dá mais para você aquilo. Aquela vida de feijão com arroz. Sabe? E sabe, irmãos, antigamente você achava o feijão com arroz a coisa mais deliciosa do mundo. Era bom demais, enchia você e deixava você totalmente satisfeito. Mas depois que você se acostumou, o seu paladar se acostumou com condimentos e com outras coisas mais, aí o feijão com arroz não dá mais. É igual por exemplo, sabe, os vegetarianos. Precisa readequar o paladar, não é assim? Precisa totalmente uma readequação do paladar. Porque o paladar que está acostumado com carne, com condimentos, com isso, com aquilo, precisa ser reeducado para ser um vegetariano. Porque não é da noite para o dia. Porque quando você está acostumado com isso, a salada não é gostosa, a tomate não é gostosa, o alface não é gostoso, né? O pepino não tem gosto, né? E você precisa reeducar seu paladar para isso. É mais ou menos isso que acontece com a pornografia. Você começa a condimentar as suas experiências mentais sexuais, você começa a jogar coisas que não deveriam estar ali, que não são aprovadas por Deus, que não foi isso que Deus pensou, e agora quando você tem um casamento sério, que Deus abençoou, você não se satisfaz, não se excita por qualquer coisa, pelo que deveria. E aí a família começa a sofrer, a mulher, o marido, quem seja a vítima disso começa a sofrer, daqui a pouco os filhos e etc, etc. A melhor opção qual é, irmãos? Ficar fora. Sem dúvida. Sem dúvida, ficar fora. Não se desespere. Um vício em pornografia na internet não é um pecado imperdoável, amém? Amém. Deus pode e vai perdoá-lo. Esse vício não é um pecado invencível. Deus pode e vai permitir que você o supere. Amém. Entregue a sua mente e olhos ao Senhor. Comprometa-se a preencher a sua mente com a palavra de Deus. Busque a sua ajuda diariamente em oração. Peça a Ele que enche a sua mente com a sua verdade e bloqueie os pensamentos e desejos desagradáveis.
tome as medidas práticas para manter-se responsável e bloqueie o acesso à pornografia na internet. Esse acesso só pode ser bloqueado na sua mente. Não tem como ser bloqueado na própria internet. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E não posso sair daqui hoje sem oferecer esperança. Por aí deu para a gente ter uma ideia do mal, da tristeza que é. E sabe, irmãos, infelizmente, quem a gente menos espera, quem a gente menos imagina, muitas vezes está envolvido. Mas olha, eu peço a você, veja isso com um coração complacente, com um coração perdoador e amoroso. Não veja com olhos de nojo, com olhos de repulsa, ou com olhos de que eu sou melhor do que o outro. Porque se o outro peca dessa forma, você peca de outro. E todos somos pecadores, iguais. Se o pecado de um é esse, o pecado do outro é outro e é pecado. E tudo é pecado. E pecados são para serem colocados nas mãos de Deus para que sejam perdoados. Mas tem uma coisa. Quem vive isso, vive um vício. E vício não é fácil. Certo? Não é fácil. Se você pensar num vício, você sabe que não é você escutando o sermão hoje e amanhã de manhã, pronto, resolveu tudo e acabou, está livre, está tudo certo e orei hoje de noite, amanhã de manhã aconteceu tudo. Claro, Deus tem poder para fazer milagre. Isso aí é inquestionável. Mas não é fácil. Não é fácil. Tem um homem na Bíblia que eu admiro bastante. Vocês conhecem muito bem. Chama Davi. Não é aquele Davi? É outro. Mas Davi, sabe, depois de um tempo, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, não foi? Vocês acreditam que eu fiquei durante muito tempo intrigado com isso? Com essa história de Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Quando alguém dizia na igreja, Davi é um homem segundo o coração de Deus, eu falei, não é possível, não pode. Não pode? Não pode, Davi. Não. Se você começa a ler a história de Davi, você começa a perceber. Você começa a ver, esse homem. E eu cheguei a pensar até que se Davi era um homem segundo o coração de Deus, então por que eu ainda estou na terra? Já devia estar no céu. Deus já devia ter me tomado para ele, como fez com Enoque. Por quê? Se eu penso em Davi, vamos fazer uma comparação. Pense na vida de Davi, nos pecados de Davi, e pense nos seus pecados. Se você compara, coloca na balança, se existisse pecadinho e pecadão, mas a gravidade dos pecados, né? Você olha para você e diz, então, o que foi que eu fiz em comparação com o que Davi fez? É ou não é? Porque você pensa, Davi adulterou, Davi matou, Davi andou longe de Deus, Davi fez coisas horríveis, para contar só um pecadinho dele, assim, que um levou ao outro. Davi um dia, vocês sabem, né? Davi era chegado na pornografia.